Meus amigos, muito boa tarde, saudações rubro-negras a todos vocês. Estamos aí nesse intervalo de jogo, né, entre Vasco e Flamengo, e Vasco, tá certo? Fazer uma análise sobre esse primeiro tempo, né? Primeiro tempo aí desse clássico, o clássico dos milhões, tá certo? Você que não é inscrito, se inscreva. Você que não conhece o trabalho independente aqui do canal Flash Champion, tá certo? Eu convido você para que você venha se inscrever debaixo, né, do visual a qual você está me vendo. Você vai ver o nome que está escrito em vermelho, inscrito, inscreva-se. Do lado você vai ver o sino das notificações, você vai também tocar nesse sino e vai escolher a opção todas, tá certo? Para que você possa ser notificado, né, pelo YouTube para vídeos novos e também entradas ao vivo através de lives, tá certo? O Flamengo, meus amigos, nesse primeiro tempo, né, iniciou a partida ali com Hugo, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Felipe Luiz, William Arão, Andréas, Everton Ribeiro, Jorge Ander Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, né? Meus amigos, nesse primeiro tempo, a minha análise com relação, começando pelo Hugo, né? O Hugo fez ali no decorrer do primeiro tempo uma defesaça que realmente tinha endereço certo, né? O endereço ele foi certinho, o CEP também, mas o goleiro que foi pouco acionado nesse primeiro tempo, ele foi ali de certa forma iluminado naquele momento ali, fez aquela defesa, tá certo, que impediu ali do empate, né, do Vasco da Gama, tá certo. A gente vê a atuação do trio defensivo, tá certo? Uma atuação sem muitos, né? Sem muitos problemas, né? A equipe do Vasco realmente teve pouquíssimas, né, oportunidades nesse primeiro tempo de atacar, né? Justamente foi nesse lance de que o Vasco chegou, né, e cabeceou ali dentro da área, e o goleiro Hugo, né, com muita maestria ali fez uma defesaça impedindo do Vasco empatar a partida, né? E o trio defensivo ele foi bem, né? Não conseguiu ali de certa forma comprometer a partida de maneira nenhuma. O Flamengo durante a partida foi um time que propôs mais a partida, propôs mais o jogo, entendeu? Atacou mais a equipe do Vasco, tá certo? O Vasco simplesmente ali por ter somente o jogador ali de mais qualidade do time do Vasco, né, o Nenê. E o Nenê, de certa forma, ele praticamente ele não tem ele não tem quem esteja do lado dele ali na equipe do Vasco para trabalhar essa bola com ele, né? A gente vê que a primeira etapa, meus amigos, foi numa dominância do Flamengo, entendeu? O Flamengo dominou as ações, dominou a partida, entendeu? Pouco a equipe do Vasco teve um domínio de bola, né? Pouco sufocou a equipe do Flamengo. Mas a gente vê, meus amigos, aqui no final da primeira etapa, a gente vê um pouquinho de deficiência ali, tanto do Andréas quanto do Ilharão, né, com relação a desarme de bolas, com relação a propor ali uma marcação mais intensa em cima da equipe do Vasco, né? E a gente vê que houve alguns erros de passe ali dessa dupla, entendeu? Andréas teve aí, vamos dizer assim, oportunidades de participar um pouquinho mais na questão mais ali ofensiva, tá certo? Mas não tá assim, de certa forma, ter aquela atuação de brilho, aquela atuação a qual a gente vai dizer assim, poxa, ele jogou bem demais hoje, entendeu? Esse primeiro tempo realmente
o Flamengo teve um domínio, entendeu? Mas eu vejo, meus amigos, que a equipe do Flamengo, ela é uma equipe que parece que ela, vamos dizer assim, se acomoda com o placar, entendeu? Não é aquela equipe que faz 1 a 0 e já parte em busca do segundo gol, entendeu? Ela é muito assim de, vamos se dizer, tá de 1 a 0, mas vamos aqui, vamos tocar muita bola, vamos com muita paciência, com muita calma, e tem faltado realmente aquilo que nós temos sempre falado, né, meus amigos, a questão da letalidade na questão da finalização, entendeu? Realmente tivemos chances ali de bolas de falta, né? As faltas ali. E a gente vê que o Davi Luiz bateu uma delas, não bateu bem. O próprio Arrascaeta também não conseguiu ali, de certa forma, trazer perigo para a meta do Vasco. E a gente vê realmente, meus amigos, que está faltando colocar mais lenha, né, nesse meio de campo. Eu acredito que será necessário o Paulo Souza ele colocar o João Gomes ali para dar uma pilha, para dar realmente um gás a mais nesse meio de campo, tá certo? Eu acredito que nesse primeiro tempo, meus amigos, ele vai querer tirar o Andréas, tá certo? Vai querer tirar ou o Andréas ou o próprio Arrascaeta, né? Mas eu acredito que ele vai querer tirar o Andréas para colocar o próprio João Gomes, né? E ali na frente eu acredito que não haja necessidade de fazer nenhuma mudança, né? A gente vê que o Bruno Henrique está atuando, fazendo uma atuação regular. A gente vê que o Arrascaeta é um jogador que está desequilibrando na partida, o domínio de bola e tudo. O Gabigol também está pelejando, entendeu? Tá ali sofrendo de certa forma com a marcação também da equipe vascaína e não tá tendo aquela felicidade de pegar aquela bola, né? Aquela bola assim de cara pro gol para finalizar realmente e concretizar em gol, né? Mas eu acredito que o Paulo Souza, meus amigos, vai ter realmente que trabalhar, mexer nesse meio de campo, entendeu? Até agora eu não vi assim uma atuação, uma atuação que possa dizer assim, poxa, tem que manter o Mateuzinho nesse segundo tempo. Eu não estou vendo motivos para deixar o Mateuzinho nesse segundo tempo, entendeu? Vai ser bom colocar o Rodinei ali naquela ala direita, entendeu? Para colocar também mais força de poder ofensivo ali naquela ala direita. E o Paulo Souza realmente vai ter que mexer nesse meio de campo e mexer nessa ala direita aqui do lado do Mateuzinho para colocar um pouco mais de fôlego e de poder ofensivo ao Flamengo, tá certo? O Flamengo domina a partida, ataca, sufoca mais a equipe do Vasco, mas em compensação falta realmente criar oportunidades realmente que possam proporcionar ao Flamengo abrir ou ampliar mais e mais ainda o seu placar, que o Flamengo está ganhando de 1 a 0 numa jogada ali no cruzamento dentro da área. O Ilharão consegue dominar e lança para dentro da área onde o Felipe Luiz cabeceia e abre o placar. E o Flamengo vence no presente momento de 1 a 0, né? Gol do Felipe Luiz. Mas o Flamengo tem possibilidade, se mudar nesse meio de campo e mudar nessa ala direita, vai poder aumentar um pouco mais o seu poder ofensivo, tá certo? E vai poder ampliar o placar aí para 2-3 a 0 e realmente isso só vai depender mesmo das mudanças que vão vir aí